Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Você conhece o canal Que Diz a Bíblia? O canal Que Diz a Bíblia é um canal de apologética cristã. Apologética quer dizer defesa da fé. Nós precisamos defender a fé cristã de acordo com o que diz lá em Judas, capítulo de número 1, versículo 3, aonde ele diz: Amados, procurando eu escrever-vos em razão da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então nós temos como cristãos e como salvos e como eleitos em Cristo a obrigação de estarmos defendendo a fé. Então é importante esse ministério nesse sentido, tantas religiões que existem, tantos movimentos religiosos, e você estando conosco aqui no canal, você sempre estará sendo informado, informada a respeito de movimentos, de acontecimentos, daquilo que a Bíblia nos orienta a respeito de uma conduta cristã saudável. É importante, então, que você esteja inscrito neste canal, que você acione o sininho para estar recebendo sempre as novidades, tanto as lives que nós iremos realizar, como os vídeos que são postados. Você também compartilhe todo o material que tem aqui, são vários vídeos que existem, e também dê o seu like, compartilhe conosco, tá bem? Então esse é o objetivo do canal. Olha, já que nós estamos falando de apologética, nós vamos trazer um tema aqui falando sobre um assunto muito importante: como não cair nas armadilhas das seitas. As seitas que estão aí, os grupos sectários, principalmente dentro do cristianismo, eles armam algumas armadilhas para que os incautos, as pessoas distraídas, que não têm um conhecimento mais amplo da palavra de Deus, possam se tornar vítimas. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Mais uma vez, esse é o objetivo desse ministério, o que diz a Bíblia. Nós vamos ler um texto que está lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, no seu versículo de número 1. Primeiro, nós vamos para a nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Que bom que você continua conosco aqui e quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando, tá bem? Você que está chegando, você vai conhecer aqui o canal, o objetivo desse trabalho do ministério, e isso é muito importante. Olha, a segunda carta de Pedro, no seu capítulo 2, versículo de número 1, nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia sentença, e a sua perdição não dormita. Olha, Pedro ele está escrevendo e nos alertando a respeito destas questões dos falsos mestres, das falsas religiões, das falsas doutrinas. Na verdade, todas as pessoas têm o direito de acreditarem no que quiserem. As pessoas podem acreditar e professar a religião que acharem melhor. E até a tolerância religiosa, ela é até salutar e deve existir, obviamente. Não deve haver uma perseguição religiosa. Mas, por um outro lado, nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus, temos por obrigação, como já lemos e citamos Judas no seu versículo 3 do capítulo 1, aliás, é um livro com um capítulo só, a obrigação de estarmos defendendo a verdade da palavra de Deus, como já tivemos a oportunidade em outros vídeos e em algumas lives falar da importância da palavra do Senhor. Isso é muito importante para que nós possamos ter uma caminhada de vida aí tranquila diante de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, no versículo 28, ele vem trazendo um alerta aos anciões de Éfeso quando ele estava se despedindo dos mesmos. Ele estava se despedindo e dizendo: olha, eu sei que no meio de vós surgirão falsos mestres, lobos vorazes,
que não vão poupar nem o próprio rebanho. Isso é muito sério. Ele fala, olha, no meio dos discípulos. E existe aí, então, uma diferença entre membresia e discípulo. Quando nós somos discípulos, nós temos um comprometimento maior, nós estamos muito mais envolvidos com a causa. E o que o apóstolo Paulo ele está dizendo que existe um perigo latente, real, muito sério, que ronda estas pessoas, que pode tentar contra a vida dessas pessoas, a vida espiritual, contra a fé dessas pessoas, para que elas possam errar em algum momento. Então o apóstolo Paulo ele vem dizendo isso. No mundo hoje existem pelo menos mais de 8 bilhões de pessoas. O número aumentou em muito. Então, os homens obedeceram plenamente, continuam obedecendo plenamente aquele mandamento que Deus deu, crescei e multiplicai-vos. Esse ninguém esqueceu, ninguém errou e ninguém precisa ser ensinado, passaram por um curso. Naturalmente, estão cumprindo literalmente o que Deus determinou que fosse feito. Então, hoje são mais de 8 bilhões de seres humanos em toda a face da Terra. E diante desta quantidade de pessoas, existem então vários sentimentos religiosos. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O fato do homem ter a eternidade no seu coração não quer dizer necessariamente que ele é um salvo, que ele é um eleito, que ele tem um compromisso verdadeiro com Deus. Isso é um efeito da graça comum. O que é a graça comum? Quando houve a queda, o homem então caiu na depravação total. Porém, esta queda, ela foi na abrangência e não na profundidade. Os seres que caíram na profundidade foi Satanás, ou foram Satanás, e os anjos que os acompanharam, que os acompanhou. Estes tiveram uma queda na profundidade. É exatamente por isso que Satanás, os demônios, não têm um retrocesso, não têm uma volta nessa condição de condenação. São irreconciliáveis. Os homens caíram na abrangência, e essa abrangência proporciona ao homem ter o desfrute da graça comum. Por exemplo, ainda ter um sentimento que são atributos comunicáveis de Deus, não os incomunicáveis, mas os comunicáveis, por exemplo, o amor, o perdão, a obediência a algumas leis, algumas, não todas, o sentimento de ética, de moral, né, do que é certo, do que é errado. Por isso as pessoas, mesmo aqueles que não têm uma aliança com Deus através de Cristo, elas têm um sentimento do que é certo e do que é errado. Isso é resultado da graça comum. Então, esse sentimento que existe no coração do homem, da eternidade, faz com que ele busque algum ser, alguma entidade que esteja além daquilo que ele conheça, que ele possa palpar. É a questão daquilo que é transcendental. Então, se você for nos lugares mais remotos do mundo, sempre você vai encontrar uma comunidade ali de pessoas que estão vivendo naquele local, que estão buscando muitas vezes um conhecimento, um encontro com alguma entidade, com alguém batendo um bumbo, cantando alguma coisa. E assim é o que acontece. A humanidade tem essa necessidade. E em razão disso, o mundo ele se torna uma mixórdia religiosa. E essa mixórdia religiosa, ela tem um lastro com várias religiões. Por exemplo, no mundo existem pelo menos 12 grandes religiões. Estamos falando de religião e não de grupos sectários por enquanto. Qual é a diferença da religião para uma seita? A religião, ela tem um livro que dita regras de fé do grupo. Isso é uma religião. É o livro sagrado, é o cânon. A palavra cânon vem de cana, que quer dizer vara de medir. Então, as medidas, existem ali as regras, as leis, aquilo que é determinado pelo grupo que deve ser cumprido de acordo com os ensinamentos daquela religião. Existem 12 grandes religiões no mundo. Sikhismo, budismo, taoísmo, zoroastrismo, animismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo. O cristianismo é uma das 12 grandes religiões e o cristianismo também tem o seu livro que dita a regra de fé, que é a Bíblia. O Corão é do islamismo. Os Vedas são os livros que ditam a regra de fé do hinduísmo. Os Tripitakas são a regra dos 3 cestos, que fala do budismo.
São esses os grupos que existem aí com seus livros. Então nós temos uma grande quantidade de religiões no mundo que estão ditando regra de fé, que estão buscando um relacionamento com uma entidade, com um Deus, com uma divindade, dentro daquilo que elas aprenderam, dentro daquilo que elas acreditam ser verdadeiro. O cristianismo é uma das 12 grandes religiões. Agora, as seitas são grupos que saem dessas religiões. Por quê? Porque se existe uma ortodoxia, se existe um caminho oficial a ser cumprido pelos livros que ditam regra de fé destas religiões, então os grupos que estão dentro dessas religiões devem cumpri-la, que são as doutrinas centrais de cada uma das religiões. Quando esses grupos não cumprem essas regras, quando eles não cumprem as doutrinas que ali estão, então eles se tornam uma seita, um movimento sectário, algo à parte. Dentro de uma organização religiosa séria, pode haver o surgimento de uma seita? Sim, desde que, por exemplo, comece a haver uma heresia. O que é heresia? Heresia é um desvio doutrinário. Se esse desvio doutrinário não é sanado, não é corrigido, não é observado, se ele não é consertado, aquela heresia, ela toma corpo, ela toma uma proporção muito grande e acaba levando esse grupo a se tornar uma seita daquela religião. Conclusão de tudo isto: no mundo existem 12 grandes religiões e pelo menos 30 mil seitas. É uma coisa absurda. E o interessante disso tudo, se é que nós podemos usar a palavra interessante, ou um fato meio que complicado nisso tudo, é que a igreja ela está nesse meio. E a igreja é a instituição divina que tem a garantia, tem a outorga, ou seja, a autorização, ela tem o selo do Espírito Santo de Deus sobre ela para pregar o evangelho, as boas novas da verdade, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, são a inerrante palavra de Deus. Então veja, existe um grande número de religiões, milhares de seitas, e a igreja está nessa condição. A maior religião, então, é o cristianismo, seguido do islamismo. Dentro do islamismo existem muitos movimentos sectários ali, obviamente. Mas falando dentro do cristianismo, existem alguns grupos que se arvoram em dizer que fazem parte da igreja, que são a igreja, mas eles têm exatamente aqueles problemas que nós elencamos aqui. Em um certo momento da história do grupo, isto quando o grupo já não surgiu a partir de uma heresia, não foi um grupo que se separou, mas surgiu a partir de um tal, eles têm problemas em relação às doutrinas centrais. Quais são os principais grupos heréticos, por exemplo, dentro do cristianismo? São 5 principais: catolicismo romano, as testemunhas de Jeová, os mormons, adventistas e também os espíritas, principalmente os kardecistas. Estes 5 grupos aqui, ou esse grupo de 5 segmentos dentro do cristianismo, eles não fazem parte da Igreja de Cristo. Por quê? Porque eles têm problemas sérios, todos eles, em pelo menos uma doutrina central da Bíblia, qual seja a cristologia. Quem é Cristo para o grupo? Então, se você pega, por exemplo, o adventismo, para o adventismo, Jesus é Miguel, um arcanjo. Para as testemunhas de Jeová, idem, Jesus, ele também é o arcanjo Miguel, um problema da cristologia. Para o catolicismo romano, eles não dizem que Jesus é Miguel, mas Jesus, ele divide a sua capacidade salvífica, a redenção de Cristo, é dividida com Maria. Existem documentos, quando nós, por ocasião, estivermos ministrando sobre o catolicismo romano, nós vamos mostrar, estaremos aqui provas documentais, aonde o catolicismo romano defende que Maria também é intercessora a favor dos salvos, ou para salvar as pessoas. Isto é um problema na cristologia. Se você pega um outro grupo, os mormons dizem, por exemplo, que Jesus é espírito irmão de Lúcifer. Por quê? Porque eles desenvolveram uma teologia onde Jesus e Lúcifer estavam disputando
quais dos dois iriam redimir a humanidade. Quando você olha para o kardecismo, que são os espíritas, eles dizem que Jesus era um espírito evoluído, não tinha um corpo físico tão denso como nós temos, pois ele é um espírito de luz, um espírito evoluído, quase como um avatar, e então Jesus ele é uma reencarnação, por assim dizer, e a morte de Jesus na cruz não é capaz de redimir os pecadores. Então todos eles têm esse tipo de problema, mas eles se arvoram em dizer que fazem parte da Igreja de Cristo. Existe então uma pluralidade religiosa no mundo e uma pluralidade de crenças dentro do próprio cristianismo. Quem vai dirimir todas essas questões? Quem vai dirimir todas essas divergências? A palavra de Deus, sendo usada pela Igreja de Cristo. Então, quando nós falamos da Igreja de Cristo, entenda uma coisa: nós não estamos falando de uma denominação específica, mas nós estamos falando daquilo que Tito diz quando ele fala assim, que Jesus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Ora, esse é o povo que faz parte da igreja. Esse é o povo ao qual Judas, no versículo 3, diz que nós temos que defender a fé, que são os santos. A palavra santo aqui, um detalhe importante, porque alguém pode dizer, é santarrão, está querendo dizer que não é isso, não quer dizer que pelo fato de ser santo não peca, é que foi santificado em Cristo, foi separado e justificado, como diz em Romanos 5:1. Né? Nós, sendo, pois, justificados em Cristo, temos paz com Deus. Então existe uma justificação. Quando Deus olha para o ser humano, ele olha o ser humano caído em pecados. Quando esse ser humano agora ele passa a ter uma aliança com Deus através de Cristo, ele continua com a natureza pecaminosa, porém com um selo de justiça. Então está justificado. Essa é a diferença. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo. Bem, dentro então do cristianismo, existe aí alguns movimentos que se dizem cristãos, como nós falamos. Existem também alguns grupos de organização secreta. Por exemplo, a maçonaria é uma organização secreta. É um grupo hermético, fechado. Um outro grupo, a AMORC, Antiga Mística Ordem Rosa Cruz. Eles também têm uma característica hermética, não nos mesmos parâmetros de graduação, de entendimento que existe na questão de juramento e algumas questões aí que ainda também nós vamos falar aqui no canal num momento propício especificamente de cada um, como a maçonaria tem, mas nós temos aí esses grupos herméticos, o esoterismo. Os grupos chamados pseudo-cristãos, que foram aqueles que nós citamos, catolicismo romano, espiritismo, mormonismo, testemunho de Jeová, todos esses grupos, adventistas do sétimo dia, são chamados grupos pseudo-cristãos, são seitas, têm problemas em relação às doutrinas. E tudo isso com provas documentais. A característica ou a caracterização desses grupos que montam armadilhas para que você caia nelas não é uma invenção de algum pastor, de algum líder de uma igreja cristã evangélica. Não, eles produzem material, eles produzem livros, eles produzem provas documentais aonde eles mesmos vêm trazendo problemas para eles, porque eles depois não têm como saírem. Nós hoje não estamos trabalhando com provas documentais nesse vídeo, mas quando estivermos falando especificamente de cada um dos grupos, tenha toda certeza, nós estaremos municiados, essa é a palavra, estaremos amplamente municiados com todo o material possível que os grupos, ou que esses grupos, eles mesmos produziram para que nós possamos mostrar os grandes problemas. Bem, por que nós devemos estudar as falsas doutrinas? Para nos defendermos, no sentido de não sermos enganados, para que não venhamos a cair nessas armadilhas, defendemos a fé cristã, porque é uma obrigação, como nós mesmos falamos. Né? Muitos perguntam, mas por que você vai falar a respeito de outras religiões? Não seria pecado, não seria um erro estar falando de outros grupos religiosos? Não, nós não estamos colocando defeito nos grupos, nós estamos mostrando os erros. E por que nós estamos mostrando esses erros? Porque eles mesmos é que se colocam nessa condição.
O que eu quero dizer com isso? O grande problema aqui é dizer, por exemplo, que é cristão, que faz parte da igreja, mas, como eu disse, não cumprir uma doutrina central da Bíblia. Por exemplo, inferno. O inferno, o juízo eterno, afastado de Deus, que é o inferno, ele é uma doutrina bíblica. Jesus falou sobre o inferno. Só que existem alguns grupos que dizem não, o inferno não existe, morreu, acabou-se. Os adventistas, por exemplo. As testemunhas de Jeová, por exemplo. E alguns outros grupos. Os cristadelfos. Você já ouviu falar sobre os cristadelfos? Se você estiver conversando com um cristadelfo, você vai até confundir e achar que está falando com um testemunho de Jeová. Eles também não creem na doutrina do inferno. Ora, isto é um grande problema. Então, é nesse sentido. Então, é importante você estudar, saber o que o grupo pensa para que você possa defender a fé. Então, eu tenho que saber o mínimo do que um herege que faz parte do catolicismo, ou do adventismo, ou das testemunhas de Jeová, ou dos mormons, ou um espírita, ele venha deturpar, corroer, tentar desconstruir aquilo que a Bíblia construiu e mostrou aqui essa organização doutrinária. É assim que funciona. Então nós temos que estar preparados para saber responder com mansidão a qualquer que nos perguntar a razão da nossa fé. Não é o que Pedro escreveu? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E antes santificai Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para saber responder com mansidão a qualquer que venha vos perguntar a razão da esperança que há em cada um de vós. Então nós temos que ter esse preparo, nós temos que estar preparados para isso. Então essa é a razão porque nós devemos estudar para a defesa própria, para a questão da defesa até das próprias instituições religiosas. Claro, como eu disse, a igreja ela é constituída por esse povo zeloso, especial de boas obras que Jesus vem buscar. Os diferenciais que existem nas denominações, eles não dividem a igreja. O que existe, na verdade, é uma diversidade da metodologia do culto, que nós chamamos de liturgia. Então, se você pega uma denominação que tem um viés reformado, a liturgia do culto nesta denominação, ela é diferenciada da liturgia de um culto de uma igreja renovada, pentecostal. E aí existem aquelas questões. Não vamos entrar no mérito agora, mas existem algumas questões que se extrapolam. Existem lá alguns lugares que se proíbe até da pessoa dar um glória a Deus. Ora, dar um glória a Deus é um dever do cristão, né? Não deve ser proibido, mas se houver algum lugar por aí, poxa, como que é isso? Outra coisa. E existe outra situação, existem os extremos, onde as pessoas leem aquele texto lá de Coríntios achando que deve haver uma liberdade do Espírito Santo, que aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E aí eles entendem que essa liberdade é para a pessoa correr dentro do espaço ali da igreja, fazer malabarismo, e não é nada disso, né? Essa liberdade que existe ali, que está sendo falada, é a liberdade de nós entendermos o Evangelho, porque o véu foi retirado, que é o véu que estava o rosto de Moisés, e os judeus não tinham esse conhecimento e até hoje não têm. Então, essa é a hermenêutica e a exegese daquela passagem bíblica. Mas tudo bem. Então, nós vamos vendo isso, e os grupos com isso, eles vão arquitetando algumas armadilhas, e por isso nós precisamos estar preparados. Porque também nós estudamos os grupos sectários para ajudar a outras pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade, estão sendo enganadas, estão passando por situações aí ao qual a palavra de Deus não instruiu daquela forma e a pessoa está aí sendo induzida a um erro. Então nós temos essa obrigação de defendermos a palavra de Deus, defendemos o Evangelho. Alguns termos aqui que nós observamos, que nós vemos, termos, por exemplo, como seita, como nós já até mencionamos, grupos sectários. O que é um grupo sectário? O que é um sectário? Sectário é aquele que promove um rompimento, né, daquilo que é original, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é ortodoxo. A palavra ortodoxo quer dizer de uma essência, e que ele está, então, passando por esse processo. Mas como nós podemos identificar um movimento sectário para nós não cairmos nas armadilhas das seitas? Então existe aqui
talvez alguns já até viram essa metodologia, e nós vamos trazer aqui novamente para você que não conhece, que você possa, então, se inteirar disso. Como nós identificamos uma seita? O melhor meio de se identificar uma seita é realizando as 4 operações matemáticas clássicas, né? Adição, subtração, divisão e multiplicação. Por quê? Dentro destas 4 clássicas operações matemáticas, nós podemos identificar qual grupo que é sectário ou não, o que é que esses grupos fazem. Então, começando, por exemplo, com a adição, que é a soma, não é isso? O grupo sectário, ele sempre vai estar adicionando algo à Bíblia. A palavra de Deus não é suficiente para que a pessoa venha a ter o conhecimento pleno daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, esses grupos, eles sempre vão usar a adição a alguma coisa junto àquele grupo. Então, você pega, por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, ele tem lá os adicionais, que são os livros de Ellen Goldwhite. Inclusive, eles dizem que tudo que ela escreveu, que ela profetizou, tem o mesmo peso, valor, está no mesmo nível da palavra de Deus. Isso é um absurdo. Até porque, quando você estuda, quando você lê sobre o Adventismo e sobre as profecias, as falsas profecias que Ellen Goldwhite trouxe, nós então vemos e nos deparamos com a mazela, com a tragédia que é chamar aquela mulher de profetisa de Deus e todas as coisas. Mas eles adicionam. Ou seja, somente a Bíblia não é suficiente. Há necessidade de uma muleta, né, escriturística para que eles possam justificar os seus erros. Quando nós olhamos, por exemplo, para o grupo Testemunhos de Jeová, além deles usarem a tradução do Novo Mundo, que existem muitos erros e adicionais dentro da tradução do Novo Mundo, eles usam também as publicações da Watchtower, ou seja, da Sociedade Torre de Vigia. E isso é muito sério. A Sociedade Torre de Vigia, com a sua sede no Brooklyn, ela ali tem uma cabeça pensante, ela produz todo o material teológico, entre aspas, jeoviano, para as Testemunhas de Jeová no mundo todo. E eles têm parques gráficos no Brasil. Aqui lá em São Paulo, eles têm um parque gráfico ali na região de Tatuí, Cesário Lange, não só as Testemunhas de Jeová, mas os Adventistas, ficam até próximas. As duas seitas estão próximas ali, produzindo todo esse material pernicioso. E eles produzem. Veja bem, se você colocar a tradução do Novo Mundo diante de uma Testemunha de Jeová e colocar a publicação de uma revista Sentinela e perguntar para a Testemunha de Jeová qual dos dois é inspirado, ele vai dizer a tradução do Novo Mundo. Mas se houver uma contradição, preste atenção nisso, se houver uma contradição entre o que está escrito numa revista Sentinela com o que está escrito na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia que eles usam, sabe com qual que ele vai ficar? Ele fica com a revista Sentinela. Isto é adição, ou seja, a Bíblia não serve plenamente para todo o grupo, mas somente para o que lhes interessa. Saindo dali, eles correm, então, para os seus compêndios. O catolicismo romano faz isso. O catolicismo romano diz que para que eu venha conhecer a palavra de Deus, não basta somente a Bíblia, mas eu tenho que conhecer também aquilo que foi escrito pelos santos padres, pelo Papa, pelos concílios da igreja e a tradição. Então, a tradição para o catolicismo romano tem peso escriturístico sagrado, canônico. Ora, isto é adição, eles adicionam algo à Bíblia. Mas o que é que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo? 2 Timóteo 3,15. Ele escreve ao jovem Timóteo. Ele escreve dizendo o seguinte, aquele texto conhecido, vamos colocar aqui, nós sabemos ele, mas eu quero deixar aqui para que você possa ver também. 2 Timóteo, no seu capítulo de número 3, e o versículo é o de número 15. Olha só como está escrito. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, mais uma vez falando, tem um detalhe importante aqui. O texto está dizendo que estas correções da Bíblia, para que ela seja proveitosa, para que ela venha ensinar, repreender, corrigir, é para o homem de Deus, para aqueles que já estão enfileirados na igreja. Para os que não estão, realmente não serve de nada. Por isso que as pessoas leem a Bíblia, os que não são comprometidos com Deus, como se lesse uma história em quadrinhos. Ela não surge um efeito sobre a vida daquela pessoa, porque são somente as letras. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a Bíblia ela tem essa capacidade, que ela é divinamente inspirada, que ela é proveitosa, que ela pode ensinar, que ela pode repreender, que ela vai corrigir, que ela vai instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. O homem que não é de Deus, sempre corrigindo isso, quando nós falamos homem de Deus, nós estamos falando gênero humano, aquele que não tem esse compromisso, ele não vai ser perfeitamente instruído em toda boa obra. Não vai. Mas é o que nós estamos vendo aqui. A palavra de Deus sendo colocada como a instrumentalidade, né, importante e que necessariamente é ela quem vai fazer todo esse trabalho e não precisa de nenhum outro compêndio. Então, a adição, quando se adiciona algo àquele grupo, isso é uma característica da seita. É uma armadilha que eles colocam para que as pessoas possam estar caindo. Os Mormons, além da Bíblia que eles usam, e eles dizem que a Bíblia foi corrompida, eles usam o livro de Mórmon, princípios do Evangelho, pérolas de grande valor, o livro de Abraão, o livro de Moisés, são vários os livros, vários compêndios, além daquilo que os bispos da igreja atual ou da seita escrevem, que eles colocam como canônicos, como aqueles que podem ditar regra de fé para a igreja. Então a adição é uma delas. A segunda operação matemática é a subtração. O grupo subtrai algo da pessoa de Jesus, principalmente a divindade, não é? Como nós falamos. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para aquele grupo? Quem é Jesus para os católicos? Quem é Jesus para um espírita? Quem é Jesus para um ateu? Quem é Jesus para um mórmon? Porque eles sempre vão subtrair de Cristo algo. Em João, lá no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 38, eu vou até trazer o texto aqui. João, Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo de número 38. Capítulo 7 e o versículo 38. Espero não estar enganado. Olha aqui o que diz aqui, olha. 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A pergunta fundamental é: como é que as Escrituras apresentam Jesus? As Escrituras apresentam Jesus como curandeiro, milagreiro, casamenteiro, agente financeiro, se é que eu já não falei, mágico, guru, avatar? Não. A Bíblia apresenta Jesus como Deus, o Filho de Deus encarnado, que veio à Terra, andou entre nós, teve um ministério terreno, foi morto, crucificado, derramou seu sangue para a remissão dos pecados e ressuscitou o terceiro dia, foi visto por mais de 500 irmãos, andou aqui na terra depois de ressuscitar durante 40 dias e foi assunto aos céus, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E também Atos, capítulo 4, no versículo 12, Pedro vem dizendo que nenhum outro nome nos é dado ao qual possamos ser salvos, ou seja, Jesus Cristo. E o que é que esses grupos ensinam? Eles tiram de Jesus, por exemplo, a divindade. Se Jesus não tinha natureza divina, então ele tinha o quê? Natureza pecaminosa. Se Jesus tinha natureza pecaminosa, como é que ele poderia vencer o céu? Como é que ele poderia vencer o inferno, o pecado e a morte? Jesus ele diz assim: quem de vós me acusa de pecado? Então Jesus ele é o Filho de Deus, ele tem natureza divina, ele morreu, ressuscitou, e todos esses grupos que introduzem esta subtração, tirando algo da pessoa de Cristo,
são grupos sectários dentro do cristianismo. Tá? A Legião, por exemplo, a Legião da Boa Vontade, que é aquele grupo criado por Alziro Zarur. Alziro Zarur é quem criou a Legião da Boa Vontade. Paiva Neto, presidente da LBV. Eles dizem que Jesus, como todos os espíritas, porque a LBV é uma instituição espírita, ele tinha um corpo aparentemente fluídico, que é aquilo que nós explicamos. O que nós explicamos? Que Allan Kardec, naquele livro A Gênese, na página 168, ele vem dizendo que a reencarnação pode acontecer não só na Terra, mas também em outros planetas, mais evoluídos ou menos evoluídos. Obviamente, na visão espírita, Jesus é um espírito hiperevoluído que tinha um corpo fluídico e que veio aqui à Terra e trouxe lições de morais, nada mais do que isso. Mas que a morte de um ser humano, ou de Jesus ali na cruz, não tem o poder remidor. Eles tiram de Jesus, inclusive, esta capacidade soteriológica da salvação. Bem, temos mais algumas outras questões, mas vamos dar uma adiantada aqui. Em terceiro lugar, a multiplicação. Dentro da multiplicação destas operações matemáticas, esses grupos eles pregam a autossalvação, ou seja, as obras também têm uma participação nisto. E dentro desse quesito aí, existe, por exemplo, aquilo que vamos pegar um exemplo da Seichonoye. A Seichonoye, ela declara dentro da sua sutra sagrada. O que são as sutras? São ensinamentos sagrados, obviamente que esse sagrado aí é até irônico falar isto, dizendo, por exemplo, que o sangue de Jesus ele não pode remir pecados. Por quê? Porque eles creem na questão da reencarnação, como nós já falamos, e acaba sendo redundante nisto. Os Mormons, por exemplo, eles vêm dizendo que nós passamos por um processo aqui de prova, e quando nós morremos, se nós aceitarmos os ensinamentos de Joseph Smith, que há nessa necessidade, ou seja, não somente o sacrifício de Cristo salva, mas também é importante que eu aceite os ensinamentos de Joseph Smith, para que eu possa progredir divinamente num plano celestial e me tornar também um Deus para ter relacionamentos com divindades femininas e procriar filhos e filhas celestiais e espirituais. Isso é o ensinamento mórmon, é até por isso que eles ensinam e defendem um casamento para a eternidade. Então eles necessariamente multiplicam aqui a salvação não somente pela graça, pela fé no sangue do Cordeiro que foi derramado e a fé em Jesus, mas pelas obras, por aquilo que ele vai fazer, pelos trabalhos que ele vai fazer. O Adventismo tem, por exemplo, nesse quesito multiplicação, a guarda do sábado, por exemplo. Ellen Goodwhite, ela escreve, é um documento. Existem os livros que mostram que ela diz que o sábado é a pedra de toque, ou seja, da salvação, ela vem, ou melhor, a salvação, ela advém também da observância da guarda desse dia. As testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que para que você venha a ser salvo, você precisa pertencer ao grupo. Aliás, isto, quase que todos eles fazem a mesma coisa. Então, os mormons dizem isso, os católicos romanos declaram que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a arca, e para que você seja salvo, você precisa fazer parte desse grupo. As testemunhas de Jeová dizem naquele livro, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, publicado em 1983, na página 255, que eles dizem assim, na última página do livro, não é verdade que todas as religiões levam o caminho da salvação. Você, para ser salvo, precisa pertencer à organização de Jeová visível na Terra. Ou seja, você tem que pertencer ao grupo Testemunho de Jeová para ser salvo. Crer somente em Jesus como Salvador não basta. Então, isto é a multiplicação e isto é a característica de uma seita. E nós somos salvos como? O que a Bíblia fala? Somos salvos pela fé. E isto não vem de vós, não vem de nós, não são pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu pertenço à CCB, Congregação Cristã do Brasil, somente ali tem a graça. Eu sou salvo porque eu sou adventista. Eu sou salvo porque eu sou testemunho de Jeová. Sou salvo porque eu sou mormon.
sou salvo porque eu sou presbiteriano, sou salvo porque eu sou assembleiano, sou salvo porque eu sou batista. Nós somos salvos. O homem é salvo porque ele crê em Jesus. Jesus é o único que pode salvar e nós somos salvos pela fé no Jesus bíblico, como diz em João capítulo 7, versículo 38, o próprio Senhor Jesus falou. Ok? Então, isto é uma armadilha que o grupo prepara. Ó, se você não estiver conosco, você não será salvo. Abra o seu olho e tome cuidado com isso. Vamos lá. E por último, nós temos a divisão. A divisão, ela está dentro, ela trabalha junto com a multiplicação. Eles dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Então, se você tem uma fidelidade com a organização, eles na multiplicação, principalmente pelas obras. E na divisão, é dividir a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e salvar junto com a organização. Isto mostra que esses grupos, eles não têm um compromisso com a verdade bíblica, mas um compromisso com os conceitos que eles desenvolveram. É uma teologia intuitiva, uma teologia egocêntrica, antropocêntrica, uma teologia do achômetro, uma teologia da Disneylândia, mas que não tem uma base bíblica para isso. E eles trazem essa exclusividade, né? Eles querem monopolizar a salvação e fazem o proselitismo. Você conhece algum grupo que faz proselitismo? Deixe nos comentários. Comente, olha, eu conheço um grupo que faz um proselitismo. Ele diz que a salvação está só naquela igreja deles, né? Na forma como eles falam. Se eu não fizer parte daquele grupo lá, eu não vou ser salvo. Cuidado com essas armadilhas. Cuidado com essas armadilhas. A salvação está em Cristo Jesus. O ladrão arrependido, ao lado de Jesus, ele entrou no céu. Ele entrou. E ele era membro de qual organização? Qual organização aquele homem que estava pregado ao lado de Jesus ele pertencia? Qual era a carteirinha de membro que ele tinha? Quais eram as roupas que ele estava usando? É muito claro, o que nós falamos, isso é claro como a luz do meio-dia. Ele simplesmente, naquele momento, ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e disse, clamando, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito claro. Ele não precisou mostrar cartão de membro, se estava em dia com os pagamentos, nada disso. Nada disso. Aliás, eu tive conhecimento aí, falando sobre se ele estava em dia com o pagamento, por incrível que pareça, eu estou checando, nós estamos checando para ver se é verdadeira mesmo essa informação, mas nós tivemos acesso a um vídeo onde nos Estados Unidos uma família inteira, o pai, a mãe, a mulher e as crianças, são retirados do templo, do espaço que eles estão cultuando, porque não pagaram, não devolveram o dízimo. Tá? Não devolveram o dízimo, então eles tiveram que sair e chamaram força policial. Os policiais estão tirando, as crianças chorando, a mãe inconformada, foram tirados à força, na bruta, para fora do local, porque estavam em dívida. Enfim, tá? Mas isso acontece, tá bem? Agora, nós então olhamos para tudo isso e vemos que essas armadilhas elas existem e nós precisamos tomar todo o cuidado possível. A salvação está em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu vou deixar aqui esse texto para nós fecharmos o assunto, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo de número 12, onde Pedro diz assim, olha só, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não somos salvos em razão da nossa filiação denominacional. Não estou dizendo com isto que você não deva congregar. Não é isto. Nós devemos congregar, você deve procurar uma igreja, uma organização, onde tem um compromisso verdadeiro com a palavra, onde tem um pastor que venha pastorear a sua vida,
trazendo uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de cura, de alegria, de unção, de graça de Deus. É isso que eu estou falando. Mas não necessariamente que aquela denominação é que proporciona a salvação. Isso é muito claro e nós não precisamos discutir sobre isso. E Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então Jesus, ele deixou claro isto, e é nesta palavra que nós ficamos, que nós nos apoiamos e que nós glorificamos a Deus. Bem, nós chegamos então ao final, trouxemos aí essa informação para que você não caia nas armadilhas das seitas, que você entenda que esse ministério, o que diz a Bíblia, tem esse compromisso de trazer uma palavra de Deus, baseada, uma palavra direcionada a você, que venha da Bíblia Sagrada, que venha das Escrituras, para que nós possamos nos fortalecer na fé. Continue conosco, continue acompanhando esse ministério, o canal, se inscreva no canal, peça a outras pessoas, fala, olha, se inscreve lá no canal, toca o sininho para que você possa receber as notificações. Se você não toca esse sininho, os vídeos vão chegando, as lives vão acontecendo e você fala, poxa, eu não tenho mais material nenhum. Tem sim, ele vai chegar aí para você. Compartilhe com as pessoas, dê o seu like e também esteja escrevendo para nós, colocando lá nos comentários. Comente, fale conosco. É sempre um prazer tê-los conosco. Temos aí também, aqui, olha, no rodapé aqui, se você quiser colaborar com o nosso ministério. O Pix está aí. Por quê? Porque nós temos algumas necessidades aqui de equipamentos, câmera, microfone, são tantas as coisas que envolvem, né, para que nós possamos ter aí uma produção com excelência, para que nós possamos sempre fazer algo melhor para o reino de Deus. Mas lembramos você que o mais precioso aqui é a sua participação, é a sua presença, é a sua vida conosco aqui. Tá bem? Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Eu sou o pastor Cláudio Rosa. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo em nome de Jesus.